Vamos lá, pessoal, voltando aqui, vamos esperar a turma entrar novamente. Vamos esperar a turma entrar. Estava falando aqui com você sobre as questões de direito penal, DPCMG. Todo mundo certo aí, galera? Todo mundo entrando? Como é que tá? Vamos lá, galera entrando. Vamos lá, galera entrando, esperar o pessoal entrar de novo. Voltou aí, turma? Voltou, todo mundo entrando? Vamos lá, galera entrando aí. Vamos juntos. Todo mundo entrando? É isso aí, pessoal. O que aconteceu aqui? O que acontece? Quando eu estou fazendo a live, se muitas pessoas começam a comentar, como eu tenho aqui 65 mil seguidores, mais ou menos, se vocês começarem a ficar postando aqui, escrevendo tal, acaba travando a live, entendeu? O Insta Live no Instagram, ele não tem aqui o suporte para conseguir fazer tantos comentários. Então, pessoal, vamos tentar aqui só acompanhar e fazer menos comentários, porque senão trava. Bacana? Muita gente aí mandando mensagem, perguntando enquanto eu falo, tal. Aí, enfim, eu não consigo nem terminar a live. Então, isso aí, parar de escrever, é isso aí, galera. É muita gente, é muito seguidor. Então, depois, no final, caso vocês queiram, aí vocês façam comentários. Mas, enquanto isso, por favor, vamos lá, sem fazer comentários, pode mandar coraçãozinho. Em vez de mandar comentários, vocês podem ficar curtindo aí, ó, coraçãozinho subindo, coraçãozinho subindo. Aí os coraçãozinhos, é azul, é vermelho, é verde, é amarelo, amarelo, Brasil, né? Enfim, isso aí pode. Tranquilo, galera? Mas vamos lá, então, coraçãozinho vocês podem fazer o tempo inteiro, não tem problema. Podem fazer aí, mas vamos tentar conter para que a gente possa terminar essa live sem ter que travar. Enfim, vocês podem curtir. Falar que bacana, estou adorando a live, estou adorando o professor falando. Ótimo. Tamo junto? Beleza. Bom, então a questão 31, conforme eu estava falando com vocês, não há nenhum tipo de recurso. A letra A, o tipo penal culposo é um tipo penal voluntário, porque o agente ele tem vontade de descumprir o cuidado devido. É uma conduta voluntária, por quê? Porque quando ele atua com imprudência, com negligência, com imperícia, ele atua com vontade. Vontade quê? De descumprir o cuidado devido. De descumprir ali ser negligente em vez de ser diligente e assim por diante. Ele quer acelerar o carro acima da velocidade permitida. Ele quer deixar a arma de fogo em cima da mesa. Aí alguém pega e mata. Então, o tipo penal é culposo e é voluntário. A 32 que eu estava falando com vocês, a resposta é a letra A. É a letra A? Vamos lá. Astrogildo colocou cacos de vidro visíveis em cima de um muro da sua casa. Isso tem um nome no direito penal parte geral. Ofendículas. Ofendículas. Para evitar ações de ladrões. Certo dia, uma criança dele se lesionou ao pular o muro da casa do Astrogildo. Nessa situação, em se tratando de legítima defesa, de um perigo incerto ou remoto, a conduta de Astrogildo restaria acobertada por excludente da licitude. Certa questão está correta. Por quê? Porque quando eu atuo em legítima defesa, no caso das chamadas ofendículas, as ofendículas são, sim, excludentes de licitude. No caso, legítima defesa predisposta. Legítima defesa predisposta. Então está certa a letra A ao trabalhar aqui as ofendículas. Eu posso colocar caco em cima de muro, caco de vidro, eu posso colocar lança, posso colocar arame farpado. Se a criança se lesionou, isso daí eu não tenho culpa. A minha ideia é defender de ladrões, igual a gente aqui falou. Caso uma criança pule, não tem muito o que fazer. Bacana? Então, letra A correta. Letra B. No caso de legítima defesa,
ou estado de necessidade de terceiros, é imprescindível, indispensável a prévia autorização destes, para que a conduta do agente não seja ilícita. É errado, pessoal, claro que é errado, porque legítima defesa, eu não tenho, nem no estado de necessidade, eu não tenho que pedir consentimento do outro. Ora, uma pessoa está prestes a ser morta, prestes a ser estuprada, eu tenho que falar assim, ô irmão, aqui, você quer que eu te defenda? Claro que não. Legítima defesa de terceiros, estado de necessidade, não necessitam de prévia autorização. Eu posso atuar desde que eu esteja salvando a vida do outro. Errada, a letra A está certa. Letra C. Caio. Essa aí eu cito na apostila de parte especial, inclusive. Caio, lutador de boxe, durante uma luta em que seguia as regras esportivas, atinge região vital de Tício, causando-lhe a morte. Ante a gravidade da situação fática, a violência não encontra amparo em nenhuma causa exclusão de ilicitude, devendo o Caio responder pela morte causada. Opa, totalmente errada. Letra C. Quando a pessoa atua seguindo as normas do boxe, as normas do UFC, eu cito isso na apostila da parte especial. Quem ficar na live até o final vai ter promoção, vai ter presente. Quem ficar até o finalzinho vai ter presente. O lutador de boxe, ele está no chamado... Como é que chama isso? Estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito? Exercício regular do direito. Então, é assim excludente de ilicitude. A questão falou que ele vai responder, isso está errado. Na verdade, ele não vai responder, isso é excludente de ilicitude. Letra C falou que ele responde, está errado, ele não responde. Letra D. Nos moldes do finalismo penal, pode a inexigibilidade de conduta diversa ser considerada causa supralegal de excludente de ilicitude. Não. A inexigibilidade de conduta diversa é excludente de culpabilidade. Exemplo clássico, o agente tem que matar para não morrer, numa situação de uma rebelião no presídio. Lembra da questão de que eu sempre falo isso em aulas nossas no Supremo, na Semana Solidária, no nosso Hora H, que foi lindo, Palácio das Artes lotado, Cine Brasil lotado. Eu sempre falo, pessoal, exemplo clássico, o chefe da rebelião fala, você vai ser o próximo a ser morto se eles não cumprirem as nossas reivindicações. Aí o ameaçado vai e mata o chefe da rebelião. Isso é o quê? Causa supralegal de excludente de ilicitude. De culpabilidade. E não causa excludente de ilicitude. A questão estava errada porque falava que era causa supralegal de excludente de ilicitude. E, na verdade, é causa supralegal de excludente de culpabilidade. Por isso que a letra D está errada. Questão 32 que eu estou. Da prova 1. Bacana, Karen? Da prova 1. Então, sem reparos, a questão 32. Vamos ver a 33. Bom, a 33... vem falar um pouquinho de concurso de crimes. É correto afirmar o quê? Não se admite a aplicação da suspensão condicional do processo ao crime continuado. Claro que admite, não tem nenhum problema. A questão de número 33, ora, a suspensão condicional do processo, o que ela leva em consideração é a pena mínima, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Ela leva em consideração a pena mínima do crime, de forma isolada. 1 ano a pena mínima, cabe suspensão condicional do processo. Exemplo de crime que cabe suspro, que muita gente se esquece. Homicídio culposo. Artigo 121, parágrafo 3º, pena de 1 a 3. Se você pegar o homicídio culposo, por incrível que pareça, cabe suspro. Pena de 1 ano a mínima. Continuidade delitiva, a gente não vai considerar isso para efeitos de suspro. Então, cabe sim, questão está errada, para marcar certa. Letra B de bola. Estou na questão 33, tá? Para quem está seguindo aí, questão 33. B. No caso hipotético em que Gioconda, ao dirigir seu veículo de maneira imprudente,
perde o controle do carro, matando 3 pessoas e lesionando gravemente outras 5, deve ser reconhecido concurso formal próprio de crimes, pela qual lhe será aplicada somente uma pena, a mais grave, aumentada de 1/6 até metade. Sim, concurso formal próprio. O que é o concurso formal próprio? Com uma conduta, ela faz mais de um crime. Mas ela queria fazer mais de um crime? Não. Ali foi crime culposo. Ela fez 3 homicídios culposos e 5 lesões corporais culposas. Como é que ela vai responder? Por um crime só, pelo mais grave, que no caso é o homicídio culposo, mais grave que a lesão culposa, aumentada de 1/6 até metade. Tranquilo isso daí. Onde está a fundamentação? Artigo 70 caput do Código Penal. 70 caput do Código Penal. Então, letra B, concurso formal próprio. Perfeita questão. Está correta. A C, no concurso de crimes, a aplicação da pena de multa observa as regras pertinentes à modalidade de concurso que incide no caso concreto. Errado. Quando você pega o Código Penal, ele diz que, olha só, no que se refere ao concurso de crimes, na pena de multa, vamos pegar lá no concurso de crimes, lá na frente. Artigo 72. No concurso de crimes, artigo 72. As penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Ora, a questão estava falando que ela era aplicada conforme o caso concreto. Nada a ver. 72 diz o contrário, artigo 72. Pessoal, essa live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva, ok? Vai ficar salva aí para vocês. Tranquilo. Quem quiser fazer recurso com base na minha live, sem problema nenhum, pode rever a live, pode fazer o recurso. Mas vamos lá, vamos prestar atenção para vocês entenderem a questão da prova. D. No concurso formal, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas. Ok. Mais aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. Ok. Ainda que os crimes concorrentes resultem de desígnios autônomos. Errado. Desígnios autônomos, as penas são somadas. Desígnios autônomos, as penas são somadas. Então está errado. Concurso formal próprio, é isso aí. Pega mais grave e aumenta de um tanto. Concurso formal impróprio, impuro, pega a pena A, a pena B, a pena C e eu somo. Está errado em relação a isso, concurso formal impróprio, desígnios autônomos, as penas são somadas. Não. Questão 33, sem reparos, letra B de bola, da prova tipo 1. 34. Penas restritivas de direitos, também na apostila. Tudo na apostila, pessoal. Tudo na apostila, de parte geral, parte especial. Olha só, apostila de parte especial, essa aqui. Com tudo da prova, parte geral, essa daqui. E a nossa apostila de criminologia está aqui. Tudo nas 3 apostilas. Imagina, você vai para uma prova de DPC-MG que tem tudo em 3 apostilas, de penal geral, penal, parte especial e criminologia. Demais, né? No final, vou passar para vocês aqui algo especial. Mas vamos lá, 34. O que tem em relação a PRD? Letra A, Beltrano. Questão 34. Beltrano, maior, capaz e primário, subtraiu um carneiro da fazenda de um amigo, sendo condenado a 2 anos de reclusão. Certamente teria feito aqui, se eu não me engano, às vezes um crime de semovente. Não interessa, vamos lá. No caso concreto, possuindo todas as circunstâncias judiciais favoráveis e sendo mais benéfico ao réu, deve o juiz conceder a Beltrano a suspensão condicional da pena, ao invés da PRD. Errado, pessoal. O Código Penal é claro. Quando você tem a possibilidade de aplicação de PRD, ela prefere a qualquer tipo de benefício. Olha só, o artigo 77 é claro na suspensão condicional da pena, o sursi. Quais são os requisitos do sursi? 77.3. Não sendo indicável ou cabível
a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Ou seja, uma questão de lege ferenda, uma questão de lei seca. Se eu tiver a possibilidade de aplicar PRD, eu aplico PRD em vez de suspensão condicional da pena, sursi. E a questão falava exatamente o contrário, que deve aplicar sursi em vez de PRD. Errada a questão, aplica PRD. Letra B. Para quem está perguntando aí, estou na questão agora de número 34, tipo 1. 34, tipo 1. B de bola, marreco. Maior e capaz, ameaçou de morte a sua companheira, sendo processado e definitivamente condenado pelo crime de ameaça, a pena de 6 meses de detenção. Nesse caso, conforme entendimento simulado pelo STJ, tem o direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que não seja a prestação pecuniária ou a inominada. Errado, pessoal. Aqui, isso tem súmula. Súmula do STJ, súmula 588 do STJ. Olha o que diz a súmula 588. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588 do STJ não pode substituir PPL por PRD quando se trata de violência doméstica. Questão errada. Súmula 588. Letra C. Sinfrônio. Capaz, possuir condenação definitiva pela prática de crime de invasão de dispositivo informático. A pena de 2 anos de detenção. Beleza, o artigo 54A. Decorridos 4 anos do cumprimento integral da pena, ele foi novamente condenado pelo mesmo crime. A pena de detenção de 1 ano. Mesmo sendo agente reincidente, socialmente recomendável, conforme artigo 44, parágrafo 3º, pode o juiz substituir a PPL por PRD? Gente, atenção, ele é reincidente específico. Ele foi condenado pelo mesmo crime. Quando há uma condenação pelo mesmo crime, não se pode ofertar para ele o benefício da PRD. Olha só, o Código Penal, no artigo 44, ele é claro. Diz lá, as penas restritivas de direito são autônomas e substitui as PPL. Inciso 2. Não for reincidente em crime doloso. Aí, parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que a reincidência não se dê pelo mesmo crime. Pelo mesmo crime. Parágrafo 3º. Pelo mesmo crime. A reincidência aqui é específica. Então, como a reincidência aqui é específica, não pode substituir a PPL pela PRD só porque a reincidência é específica. Errada. Sobrou letra D. A questão letra D. Pessoal, aqui, vamos aqui, vem cá comigo. Vem cá, de perto aqui de vocês. Quem foi aluno? Eu falei, gente, homicídio culposo no trânsito. Cabe PRD? A pena de 5 a 8 anos. Cabe PRD? Eu falo, gente, isso vai cair na prova. Gente, isso vai cair na prova. Se eu tiver uma pessoa que fez um homicídio culposo no trânsito, tiver matado 5, 10, 20 pessoas, crime culposo, cabe PRD, qualquer que seja a pena aplicada, falei isso várias vezes. Falei, gente, isso vai cair. Isso vai cair. Aí tem gente que está lá na sala de aula, fica lá no WhatsApp, no Instagram, fica olhando para cima, olha para o professor, fica lá olhando para o professor está falando, ela está viajando, né? Pensando lá em outra coisa e tal. Eu falei assim, gente, isso vai cair, isso vai cair. Quando eu falo que vai cair, presta atenção, concentra aqui em mim, ó, bem concentrado. Concentra aqui em mim. Está muito perto da televisão aí? Está muito perto do monitor? Concentra. Pessoal, vai cair. Isso vai cair. Roubo próprio e impróprio. Eu chegar lá, vai cair? Vai cair. Ó, vai cair esse negócio de arma branca. Foi revogado. Vai cair. Só é ver as aulas.
Só é prestar atenção no professor. Mas aí, não acredita. Ou, será que vai cair mesmo? Será que esse professor não está viajando, não? Será que esse professor está aí de sacanagem, não? Vai cair. Olha lá. Tício, habilitado, após ingerir substância entorpecente, assustou-se a desviar de um veículo, perdendo o controle do carro. Estava bêbado, perdeu o controle do carro. Atropelou uma criança. O exemplo que eu dei na prova foi atropelar pessoas que estavam num ponto de ônibus, indo trabalhar. Pelo resultado praticado, foi condenado a um crime culposo, com as penas alteradas pela Lei 13.546, a 6 anos de reclusão. 6 anos de reclusão. E muita gente, nossa, pena maior que 4, não vai caber PRD. Se o crime fosse doloso, mas o crime é culposo. Nessa situação, Tício tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos. Quem foi aluno, quem viu a apostila da parte especial, inclusive tinha essa questão. A apostila da parte especial, inclusive, tem essa questão. Pode aplicar para ele PRD sem nenhum problema. Por quê? Porque crime culposo, qualquer que seja a pena aplicada, cabe PRD. Ponto final. Vamos para a próxima. 34, letra D. 35. Princípios do direito penal. Aí. Princípios do direito penal. Também, sempre falo, princípios, se eu puder começar uma aula minha de direito penal e me perguntar, vai começar por quê, professor? Eu vou falar, vou começar com princípios, claro, princípios. Questão 35, trabalhando princípios. Vamos ver. A responsabilidade pela indenização do prejuízo que foi causado pelo crime imputado ao agente não pode ser estendida aos seus herdeiros, sem que haja violação do princípio da personalidade da pena. Pessoal, prejuízo eu posso estender aos herdeiros. A pena não passa da pessoa do condenado. Agora, o prejuízo é questão cível. Eu posso estender nas forças da herança. Tranquilo? Então está errado. B. Conforme o princípio da culpabilidade, a responsabilidade penal é subjetiva. Certo? Pelo que nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não tenha produzido por dolo ou culpa. Certo? Elementos finalisticamente localizados na culpabilidade? Não. Localizados onde? No fato típico. Culpa e dolo estão no fato típico. Eu falo isso na apostila de parte geral. A minha apostila de parte geral são as teorias inusitadas de direito penal. Eu falo, gente, isso cai. Dolo e culpa no finalismo estão onde? No fato típico. No neocantismo e no causalismo estão onde? Na culpabilidade. Aí, questão tranquila. Estão onde? Na culpabilidade? Errado. Estão no fato típico. Pela teoria finalista. Letra B, errada. Princípio da insignificância. Aí, olha o HC 112.262 de Minas Gerais. O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da culpabilidade. Aí você já elimina a questão, né? Você vai falar assim, não vou nem ler o resto. Bacana, é excludente de tipicidade penal, tipicidade material. Sendo requisitos de sua aplicação para o STF a ofensividade da conduta, ok, a ausência de periculosidade social da ação, a inexpressividade da lição jurídica, faltou grau reduzido de reprovabilidade do comportamento. Esse HC aqui eu falo em sala de aula também. HC 112.262 Minas Gerais. Mas nem precisava de saber o HC. No mais bastava você lembrar que a insignificância é causa excludente da tipicidade. E aqui falou que é excludente de culpabilidade. Por isso que a questão está errada, porque é excludente de tipicidade e não de culpabilidade. Bom, sobrou só a letra D, vamos ver. O princípio da legalidade, do qual decorre a reserva legal, veda o uso dos costumes, sim, e da analogia para criar tipos penais incriminadores, sim, ou agravar as infrações penais existentes, sim, embora permita a interpretação analógica da norma penal. Perfeito.
A analogia é permitida no direito penal como 1. Analogia em bonam partem, falei isso hoje na aula de carreiras jurídicas, lá no Supremo, e interpretação analógica. Isso é possível na analogia. Mas o princípio da reserva legal, de fato, ele veda a analogia para criar tipos penais, para aumentar a pena. Isso, de fato, é. Ok? Isso, de fato, é possível. Então, questão 35, letra D de dado, certa. 36, para tudo. Olha só, pessoal. Questão 36, de fato, é uma questão que eu acho passível de recurso. Aqueles que esperaram até agora a live, ao meu ver, a questão 36, a gente pode trabalhar eventual recurso, porque ela não ficou muito clara. De fato, a questão 36 é uma questão um pouco controversa. Mas vamos lá. Com relação à culpabilidade e suas teorias, é incorreto afirmar. Incorreto afirmar. Letra A. A teoria normativa pura, a fim de tipificar uma conduta, desloca, questão 36, tipo 1, ok? Desloca a análise do dolo ou da culpa para o fato típico, certo? Transformando a culpabilidade em um juízo de reprovação social incidente sobre o fato típico e jurídico e sobre o seu autor, certo? Sem problema nenhum, questão 36, letra A está certa, é para marcar a errada. Letra B. O Código Penal vigente adota a teoria limitada da culpabilidade. Ok, adota. Pela qual as discriminantes putativas incidentes sobre a existência ou os limites de uma causa de justificação sempre são considerados erro de proibição. Bom, pessoal, a banca deu como incorreta a letra B. A questão de número 36, a banca deu como incorreta a letra B. Porém, para a doutrina majoritária, a teoria adotada pelo Código é, sim, a limitada da culpabilidade. E ela diz que, em relação ao pressuposto fático, você aplica o erro de tipo permissivo. Mas em relação à existência ou os limites de uma causa de justificação, você aplica erro de proibição. Tá certo. Tanto a teoria extremada da culpabilidade quanto a teoria limitada da culpabilidade trabalham erros de discriminantes putativas em relação à existência ou os limites como, e esses dois erros, como erro de proibição. Erro de proibição. Só que é chamado de erro de proibição indireto, mas é sim tratado como erro de proibição. É um erro de proibição indireto, mas é aplicado o artigo 21. A examinadora deu como errada essa. Ao meu ver, ela deve ter pensado, não é propriamente um erro de proibição, é um erro de proibição indireto. Ora, mas as consequências são do artigo 21. Se vencível ou se invencível, o que a gente faz? Se invencível, isenta de pena. Se vencível, diminui de pena. Se vencível, diminui a pena. Se invencível, isenta de pena. É consequência do 21. Então, a meu ver, está certa essa questão, letra B, e não incorreta. Ela deu como incorreta a letra B, por isso que eu acho que pode ser anulada a letra B. Questão de número 36, letra B. Porque adotou sim a teoria limitada, não foi a extremada. Quando é erro da existência ou dos limites, é tratado como erro de proibição. Só que, claro, não é o nome erro de proibição chamado propriamente dito. É o erro de proibição indireto, mas as consequências são do artigo 21. Seria muito preciosismo da parte aqui da banca colocar que não é o erro de proibição, é o erro de proibição indireto,
Ora, mas para a doutrina majoritária, para todo mundo, quando você pega essa questão, trabalha isso como erro de proibição. Tanto a extremada como a limitada, erro sobre a existência e sobre os limites são tratados como erro de proibição. Quando erra sobre os pressupostos fáticos, aí é erro de tipo permissivo. Exemplo que eu falo sempre em sala de aula. Quem lembra? Um traficante me ameaça, fala que vai me matar amanhã. Aí alguém vai e leva a mão dentro da jaqueta. O traficante leva a mão dentro da jaqueta. Aí eu penso, vai me matar. Erro no pressuposto fático, discriminante putativa. Eu, mais rápido do que ele, saco da minha arma, disparo e mato o traficante. Mas, na verdade, o traficante morre com uma mão dentro da jaqueta, prestes a pegar o quê? Uma Bíblia, um lenço branco, para celebrar a paz entre os dois. Lembra disso? Isso é discriminante putativa, erro de tipo permissivo, teoria limitada. Trata como erro de tipo permissivo. É o artigo 20, parágrafo 1º. Na teoria extremada, isso seria erro de proibição. Mas na teoria limitada, isso seria erro de tipo permissivo. Artigo 20, parágrafo 1º. Mas quanto aos limites, que foi o que perguntou, quanto à existência, que foi o que perguntou, é erro de proibição. Então, a questão passiva de recurso de número 36. Para mim está certa essa questão. A examinadora falou que está errada. Mas, enfim, letra B, gabarito deu como incorreta. Olha as demais. São elementos da culpabilidade, tanto para a teoria normativa quanto para a teoria limitada. Imputabilidade, está certo. Consciência potencial da ilicitude. Potencial conhecendo a ilicitude, está certo. Exigibilidade diversa, está certo. São elementos da culpabilidade para qualquer teoria. Letra D. Segundo, a teoria psicológica. Pessoal, tá tudo certo aí? Tá travando muito? Tá travando aí, por isso que não tá dando? Não tem como eu desativar os comentários agora. Então, eu peço só para vocês segurarem um pouquinho a onda aí, porque aí eu consigo terminar a live, porque para alguns está travando. Então, não tem como eu desativar os comentários aqui agora. Logo eu peço para vocês que deixem de fazer comentários. No final vocês podem fazer. Enquanto vocês quiserem comentar, em vez de comentar, coraçãozinho, curte coraçãozinho aí, vai clicando, eu quero curtir a live, coraçãozinho, coraçãozinho, eu quero printar a tela do professor falando, o nosso Vadimeco ali em cima, olha lá, Vadimeco da Saraiva, faço parte do nosso Vadimeco da Saraiva, olha lá em cima ele. Temos também o nosso manual de criminologia, que vai sair agora em julho, pela Saraiva, completaço, com barata na veia. Barata, Alessandro Barata, muita gente aí, meu Deus, Alessandro Barata, quem é o indivíduo? Falo isso na apostila, falo isso no nosso livro de criminologia, que vai sair agora em julho. Então vamos com calma. Você quer fazer algum comentário? Curte, curte, curte. No final, a gente pode abrir para perguntas. Bacana? Então vamos lá. Letra D da questão 36. Segundo a teoria psicológica idealizada por von List e Belling, a imputabilidade é pressuposto da culpabilidade. Bacana. Fazendo dolo e a culpa parte de sua análise. Certo. Estão dentro da imputabilidade, lá na culpabilidade. Imputabilidade e culpabilidade. Perfeito. Por sua vez, as teorias normativas, seja extremada, seja limitada, excluem o dolo e a culpa de sua apreciação. Bom, nesse caso, certo, porque de fato a ideia de dolo e culpa estão, para a teoria limitada e para a teoria extremada, não estão mais na culpabilidade, mas sim lá no fato típico. Ok. Essa questão, pessoal, ao meu ver, tem que ser anulada, porque a letra B falava que erro discriminante putativo em relação à existência e os limites seriam meras causas de justificação sempre consideradas erros de proibição como erradas. Ao meu ver, não. Ao meu ver, está certo isso aqui. Por quê? Porque são tidas como erro de proibição, sim.
Claro que a doutrina pode chamar isso de erro de proibição indireto, mas só por causa desse preciosismo, dessa expressão, quando você trabalha todas as doutrinas, as minhas, as de qualquer outro professor, ele trabalha na teoria limitada e na extremada, erro em relação à existência ou limites de uma justificante como erro de proibição, que é chamado também erro de proibição indireta. Se a examinadora quis falar que não era o erro de proibição propriamente dito, ela deveria colocar. Não são considerados aqui erro de proibição propriamente dito. Mas ela não colocou, então, questão 36, passível de anulação. Vamos adiante. Questão 37. Fácil. Com relação aos crimes patrimoniais, olha lá, falei isso aqui com vocês. Falei, inclusive, na nossa apostila de parte especial e no nosso Semana Solidária aí do Supremo. A Lei 13.645 de 2018, questão de número 37, introduziu novas modalidades qualificadas ao crime de furto. Bacana. Mas excluiu o uso de armas brancas da figura majorada de roubo. Certo. O roubo com arma branca ficou como roubo simples. Inclusive tem isso nessa apostila aqui, olha só. Peguei, postei aí na minha parte de histórias. Olha lá. Ah, professor, não vou comprar sua apostila não. Eu vou aqui pegar no Stories. Pode pegar no Stories, olha lá. Olha o que a gente tem aqui. Tá lá, eu postei. Olha só, roubo. Roubo com arma. Aqui. Roubo com arma branca. Aí. Vocês não vão conseguir ver, mas está aqui, ó. Roubo com arma branca foi novatio legis in melius. A lei posterior, melhor. De fato, a arma branca agora é um absurdo, é uma excrescência, mas é roubo simples. Letra A, perfeita. Vamos ver a letra B. Por que não é? O agente que durante a prática do crime de roubo a posto de gasolina acaba por matar o proprietário do estabelecimento e um cliente que lá se encontrava. 2 latrocínios. Fugindo em seguida com o dinheiro do caixa e o carro do cliente. Responde por um só crime de latrocínio? Crime complexo, em que a pluralidade de vítimas serve apenas para a fixação de penas? Errado. Crime continuado. Crime continuado. Aqui está dando a entender que é crime único. Não é crime único. É crime continuado. São 2 crimes. Matei o cliente e matei o proprietário do estabelecimento. Vou pegar a pena de um dos crimes, dos 2 latrocínios, pego a pena de um e majoro de 1/6 até 3 vezes por causa do artigo 71, parágrafo único, vítimas diferentes. Então não é caso de crime complexo apenas para fixação de pena. Não, é crime continuado. Está errada. Olha o roubo próprio e impróprio que eu falei. O roubo próprio se distingue do impróprio. Por quê? Enquanto aquele, roubo próprio, pode ser praticado por qualquer pessoa, o último somente pode ser determinado agente praticar nos... falei isso no hora H. Vocês lembram? Quem estava no hora H aí? Agora pode falar. Quem estava no hora H aí? Quem estava no hora H, pessoal? Eu falei, gente, roubo próprio e impróprio. Roubo próprio, quando o agente usa violência ou grave ameaça antes da prática do crime. Roubo impróprio, quando o agente pratica violência ou grave ameaça depois da prática do crime. No roubo impróprio, ele faz um crime de furto, ele inverte a posse. Quando ele está com os bens para si, teoria da Amócio ou aprehenso, a vítima chega. Seria um crime de furto. Aí ele usa violência ou grave ameaça à pessoa. Roubo impróprio. Tem nada a ver com isso aqui. Falei isso. Não estava lá, Priscila? Cleide, Péricles, galera estava aí? Olha lá. Você e Chiquinho fecharam a prova no hora H. O que é o hora H? O hora H é o maior evento de revisão de provas que a gente faz aí pelo curso Supremo. Falei isso, roubo próprio e impróprio. Roubo próprio, usa violência ou grave ameaça antes da subtração. Roubo impróprio,
usa violência, grave ameaça depois da subtração. Falei isso e matei essa questão. Falei, gente, isso aqui vai cair. Isso aqui vai cair. Ó, o homicídio culposo KPRD. Isso aqui vai cair. Caiu. Letra D. Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, a mera presença de sistema eletrônico de vigilância, cantei essa também, em estabelecimento comercial torna o crime de furto impossível, mediante a absoluta ineficácia do meio. Claro que não. Claro que não. Isso aqui tem súmula. Vou pegar aqui na apostila. Se não me engano, súmula. Vamos pegar aqui a súmula. Falei isso também no nosso hora H, súmula 567 do STJ. Diz o seguinte: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Ou seja, não é crime impossível, é crime sim. Letra D, errado, falando que é crime impossível, não. Então, letra A, ok, foi a alteração. Algumas pessoas falaram aí que a lei citada está errada. Vamos pegar? Bom, aí, se tiver citado a lei errada, deve ter sido um erro material. Cabe recurso? Cabe, mas enfim, é a 13654, é isso aí. De fato, a lei, eles trocaram. 13645 não, é 13654. Mas, pessoal, aí você tem que ter bom senso. De fato, eles erraram o número da lei. Em vez de ser 13645, é 13654. Mas quem viu sabe que essa lei alterou. Você vai falar assim, gente, é maldade para fazer prova. Olha só, a letra da lei está errada. Tá errada. Mas aí, você vai marcar o que aqui? Você vai marcar outra coisa só porque a letra é errada? Gente, de fato, a arma branca não é mais roubo majorado, é roubo simples. A examinadora errou a lei, aí você vai buscar outra questão. Eu falo isso em sala de aula, gente, tem certos erros que acontecem. Aí você tem que pegar a questão mais certa. De todas essas aqui, qual que é a mais certa? A letra A. Só errou a lei. Mas de fato teve uma lei que muita gente nem lembra qual que é. Eu particularmente tive que pegar agora para ver. Realmente eu não lembrava o número da lei. Para lembrar de fato que a lei aqui não é a 13645, é a 13654. Cabe recurso? Cabe. Cabe recurso? Dá para fazer. Agora, é um recurso um pouco forçado, mas se você errou, claro, faça. Se você errou, faça. Mas, de fato, a letra A é mais certa do que todas as demais. As demais não tem nada de certo. A letra B, que muita gente pode achar que está certa, está totalmente errada. Porque não é crime complexo, é crime continuado. Inclusive, jurisprudência tranquila do Supremo. Mas, enfim, de fato, a lei está errada. Cabe recurso? Cabe. Pode fazer. Vamos ver se dá certo. 38. Beber só uma água aqui. Muito bem, 38. Quase acabando. Com relação ao iter criminis, é correto afirmar que, caminho do crime, falo isso sempre em sala de aula, questão 38 agora. Questão 38. No crime falha ou tentativa imperfeita, o processo de execução é integralmente realizado pelo agente e o resultado é atingido. Não. Ora, se é tentativa, o resultado nunca é atingido. Crime falho ou tentativa imperfeita, você não tem o iter criminis exaurido. Tentativa por si só afasta o iter criminis. Crime falho, você faz todos os atos executórios ou parte dos atos executórios, a depender da teoria. Mas o resultado nunca é atingido. Tentativa não tem consumação. Então, por si só, está errada essa questão. 38, letra A, não. 38, letra B. Não existe desistência voluntária no caso de agente que desiste de prosseguir com os atos de execução, por conselho de seu advogado, já que é ausente a voluntariedade. Bom, olha só, a questão de número 38, você vai falar que desistência voluntária, o advogado falou assim, olha, não vai lá fazer o crime não. Isso aqui, a meu ver, presta atenção, inclusive, é crime impossível. Porque
O fato de ter uma desistência voluntária ou de ter um arrependimento eficaz, o agente já inicia ato executório. O agente já inicia ato executório. Quando você está conversando com o seu advogado fala assim, olha, eu acho que você não deve fazer esse crime. E a pessoa não faz o crime, ela nem chegou a fazer a execução. Não há nem que se discutir aqui em desistência voluntária. Não há nem que se discutir aqui em arrependimento eficaz. Então, a meu ver, isso aqui seria um crime possível. Não teria nem como você marcar essa questão. Ah, mas caberia se, por exemplo, o advogado estivesse na hora do fato? Vamos supor que eu estivesse lá com uma arma de fogo municiada. Exemplo de desistência voluntária. Aí eu vou disparo 1, 2, 3. Tem 5 disparos. 1, 2 e 3. Aí o advogado fala assim comigo, doutor, fulano, para, não faz isso não. Aí eu vou, quer saber? Você está certo, vou parar. Bom, caberia desistência voluntária, mas não sei se a examinadora pensou nisso, numa pessoa que está na hora da execução com o advogado junto. Se for o caso, essa questão de fato está errada porque existe sim desistência voluntária. Mas se você entender que, na verdade, o advogado te aconselhou nisso no escritório, não é nem que se falar em desistência voluntária, nem arrependimento eficaz, seria aqui um crime possível. Então, questão 38, letra B, não tem jeito. Letra C. Com relação à tentativa, o Código Penal adota como regra a teoria objetiva. Sim. E aplica ao agente a pena correspondente ao crime consumado. Sim. Reduzida de 1 a 2/3. 14, parágrafo único, conforme maior ou menor tenha sido a proximidade do resultado almejado. Perfeito. A questão de número 38, letra C. É a teoria objetiva e não subjetiva. Porque o Código Penal, em relação à tentativa, não interessa a intenção do agente. Interessa ali o que aconteceu e sim, de fato, o que aconteceu é relevante e quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição. Quanto mais longe da consumação, maior a diminuição. Certo? Uma questão aqui clássica de doutrina, que eu inclusive postei na parte de stories e que trabalha, sim, a ideia da tentativa. Letra D. O arrependimento posterior tem natureza jurídica de claro excludente de tipicidade? Não. Arrependimento posterior é diminuição de pena. Artigo 16. Desde que restituída a coisa, reparado o crime, tal, até o recebimento da denúncia ou queixa. Pessoal, não. Aí, nesse caso, olha só. Arrependimento posterior é causa excludente de tipicidade? Não. É causa de diminuição de pena. Diminuição de pena. Então, letra 38, letra C. A letra D, aqui no caso, não. É até difícil de pensar uma situação dessa, mas ele nem chegou a fazer a execução, ao meu ver. Se o advogado tivesse no momento do fato e mandasse ele desistir, aí sim seria desistência. Ah, mas ausente a voluntariedade. Não tem problema. Se alguém me aconselha na hora do disparo a eu não continuar, eu posso estar sim diante de uma desistência voluntária. Posso sim. O cara fala assim comigo, não faz isso não, meu filho. Você tá doido? O cara tem filho, o cara tem filha. Eu falo isso em sala de aula. O cara tem filho. Vai matar um cara que tem filho? Para. Eu que desisti. Não foi ele que me segurou, não foi alguém que me empurrou, não foi nada disso. Ele falou para mim, mas fui eu que quis parar. Então, também caberia a desistência voluntária. Por uma ou por outra, caberia. Então, ok. Questão 39. Caso hipotético. Vamos lá. Questão 39, muita gente aí achou um pouco complicado. Vamos fazer. Correta. Do alto de uma árvore, Joca atira uma fruta contra a cabeça de Maurício. Celso, percebendo a intenção de Joca, assustado e com o fim de evitar a lesão contra Maurício, empurra a vítima com força. Na queda, Maurício acaba por quebrar o braço. Nessa hipótese, tendo Celso agido de forma excessiva, deve responder por lesão corporal dolosa. Errado. A imputação objetiva, inclusive, fala isso. Eu trato também, está ficando até repetitivo, mas está tudo nas apostilhas. Tudo nas apostilhas. Eu falo também sobre isso. Quando você faz um fato típico, mas mais brando do que aquele que ele seria sujeito,
você não responde. Não há excesso. A pessoa aqui, gente, ela ia de fato, olha só, ser atingida na cabeça. E aí eu empurrei, ele poderia até ter morrido. E foi atingido no braço. Ora, dos males, o menor. Atingiu e quebrou o braço dele que eu empurrei. Vai responder por lesão dolosa? Claro que não. Isso é uma situação de imputação objetiva, de Klaus Roxen. Eu tive um fato mais brando, por isso eu não respondo por nada. Errada. Letra B. O agente que provoca de forma dolosa várias lesões corporais, de natureza grave e gravíssima contra a mesma vítima em um mesmo contexto fático, responde por crime continuado. Não, responde só pela lesão gravíssima. O crime mais grave absorve o menos grave. Letra B de bola errada, 39. Letra C. Policial civil que durante uma festa de casamento confunde convidado com um perigoso assaltante, foragido, e imediatamente dá voz de prisão ao indivíduo, que assustado foge do policial, fazendo com que este efetue disparo de arma de fogo, que atinge mortalmente o convidado pelas costas, segundo a teoria limitada da culpabilidade, atua em discriminante putativa derivada de erro de tipo permissivo. Olha para você ver, aqui a examinadora mostra, de fato correto, que a teoria limitada da culpabilidade, quando erra sobre um pressuposto fático, ela de fato incide no erro de tipo permissivo, que é o artigo 20, parágrafo 1º. Essa questão estaria mais certa do que todas que a gente leu até agora. O único problema dela é ter acertado o bandido pelas costas. O único problema é ter acertado o bandido pelas costas. E aí muita gente falou assim, não, professor, mas matar o cara pelas costas, ele não pode fazer isso. Eu acho que a examinadora aqui pecou ao colocar isso aqui pelas costas. Vai ensejar recurso? Vai ensejar recurso. Mas isso é um caso de erro de tipo permissivo? Hipoteticamente, é um caso de erro de tipo permissivo. Errou em relação ao pressuposto fático, confundiu um convidado com um bandido, matou o bandido achando que era ali de fato um bandido e era um convidado, erro do tipo permissivo. O único problema é ter atingido ele pelas costas. Mas olha só, a letra A totalmente errada, a letra B totalmente errada, a letra D. Simprono entra em luta corporal contra Beltrano, seu desafeto, e após provocar-lhes vários ferimentos, resolve matá-lo, desferindo contra ele 2 disparos de arma de fogo que não atinge a vítima. Preso em flagrante, Simprono responderá por lesão corporal, tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo, concurso material de crimes, pelo amor de Deus, né? Totalmente errado. Princípio da consunção. Ora, se eu mato alguém, eu respondo só pelo crime de homicídio, restando absorvido lesão corporal, restando absorvido tentativa de homicídio, restando absorvido todos os delitos. No caso em tela, ele não chegou a morrer. Então ele vai responder só por tentativa de homicídio. E vai absorver a lesão corporal e vai absorver o disparo de arma de fogo. Não vai ter concurso material de crimes. Esse é o princípio. Você pode escolher aqui, consunção resolve, subsidiariedade resolve. Enfim, ele nunca vai responder por esse tanto de crime. Lesão, tentativa e disparo. Vai responder só por tentativa. Aí você me pergunta, professor, tá bom, a 39... Letra A totalmente errada, letra B totalmente errada, letra D totalmente errada. A letra C, o problema é ter atingido o cara pelas costas. Mas de todas elas, ela é a menos errada. A menos errada. Então você vai marcar o quê? Maldade. Foi mal feita a questão? De fato, foi um pouco mal feita. Porque matar alguém pelas costas não pode. O policial não tem esse direito. O estrito cumprimento do dever legal não dá direito de matar alguém pelas costas. Numa blitz policial, quando alguém fura, ele tem que perseguir, capturar, prender. Ele não pode matar pelas costas. Eu, enquanto promotor de justiça, sou promotor de justiça no Estado de Minas Gerais. Eu sempre atuo dessa forma. Quando alguém faz algum tipo de excesso desse, ele vai ser responsabilizado. Mas, pessoal, claro, a questão é hipotética. Numa questão hipotética como essa, a mais certa é a letra C.
Cabe recurso? Por causa do ter disparado pelas costas, caberia. Faz recurso? Errei, faz recurso. Acertei, bola para frente. Tranquilo? A última questão, 40. Com relação, questão 40, tipo 1. Com relação ao direito penal, é correto afirmar: quando, por erro, nos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, considerando essas qualidades da vítima que almejava. Erro de execução, beleza, ok, aberratio ictus, certo? No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica essa regra do concurso formal, certo? Estamos diante da figura conhecida como aberratio criminis. Não, acabei de falar. Isso é aberratio ictus. Aberratio ictus, erro de pessoa para pessoa. Aberratio criminis, erro de pessoa para coisa ou de coisa para pessoa. Aqui é aberratio ictus, pessoa para pessoa. Então, é errado a letra A. Falou que é aberratio criminis. Letra B. 40. O agente que objetivando determinado resultado termina atingindo resultado diverso do pretendido. Responde pelo resultado diverso pretendido somente por culpa, se for previsto como crime culposo. Certo? Esse é o artigo 74. No aberratio criminis, culpa ou dolo tem que ver o seguinte, é de coisa para pessoa, de pessoa para coisa, mas o resultado tem que ter previsão culposa. Dano culposo não tem, não responde. Tá certo. Quando o agente alcançar o resultado almejado e também o resultado diverso do pretendido, responderá pelas regras do concurso formal, restando configurada aberratio causa. Não. Aberratio criminis. Ele está trocando só a parte final, tá percebendo? Só a parte final. Aberratio criminis aqui e falou aberratio causa. Aberratio causa é o erro na execução, quando eu penso que estou matando enforcado e estou matando afogado. Lembra dessa questão na aula? Falo direto. Na apostila também. Não. C. Mãe que, a fim de cuidar do machucado de seu filho, aplica sobre o ferimento ácido, pensando tratar-se de pomada cicatrizante, age em erro de proibição? Não, né, gente? Erro de proibição é quando a mãe acha que está fazendo uma conduta que não é criminosa. Aqui não, ela não está nem pensando em crime, não está pensando em nada. Aqui, na verdade, ela está tentando tratar o filho, mas ela está trocando pomada cicatrizante por ácido. Ela errou em relação ao objeto. Então, não tem nada a ver com erro de proibição. Erro de proibição é aquele exemplo do holandês que vem fumar maconha no Brasil, que acha que pode fumar maconha no Brasil e não pode. Isso que é erro de proibição. É não conhecer a norma penal como um todo. Letra D. Fazendeiro que, questão 40, fazendeiro que, para defender sua propriedade, mata posseiro que a invade, pensando estar nos limites do seu direito, atua em erro de proibição indireto, que é aquilo que a examinadora falou. Certíssimo, que é aquilo que a examinadora falou. Pessoal, erro de proibição indireto. A pessoa errou em relação a uma discriminante putativa. Errou em relação à discriminante putativa, em relação à existência de uma excludente de ilicitude, que é o erro de proibição indireta. Tanto para a teoria extremada quanto para a teoria limitada da culpabilidade, trata-se de erro de proibição, que é chamado de erro de proibição indireta. Pessoal, o Instagram já deu aqui para mim um aviso que está terminando a nossa live. E para fechar a nossa live, eu vou postar para vocês isso daí. Quem tiver interesse pode, inclusive, ver a live depois, ok? O que eu quero ver com vocês aqui? Está quase fechando a live, vocês estão comentando muito, está não dando para falar. Mas olha só, vou ter que virar aqui. Pessoal, olha só. Quem tiver interesse nas apostilas, que tinha tudo lá, atenção, site www.estudotop.com.br. Até hoje, meia-noite, as 3 apostilas estarão disponíveis
com super desconto. Já está com o combo formado, o combo de apostila de par geral, par especial e criminologia com super desconto. Só é você entrar, eu até postei na parte de stories. Se você for lá, você vai encontrar as apostilas com super desconto. Só até meia-noite. Bacana, pessoal? Já deu aqui um instalado que o tempo está acabando, então não tem como eu fazer mais nada. Vamos encerrar.